Oi, gente. E aí? Vocês estão como? Vocês vão falar comigo agora, né? Hein? Ah, vão, né? Ah, certeza que vocês vão falar comigo agora. É porque já cheguei, tomei uma aguinha, tava aqui pensando, né? Minuto silêncio, né? Minuto meditação, antes de falar com vocês e de cumprir o nosso Domcast, porque a gente não falha. A gente tá aqui, tá? Pra conversar um pouquinho com vocês. Domcast. Domcast o quê? Domcast prova, né? Porque hoje Domcast prova, né? E aí? Podem falar. Fala que eu te escuto, que eu vou só ouvir, tá? Fala aí. Bom, primeira coisa que eu quero falar pra vocês. Eu sei que é duro, sei que, puxa, eu tô nessa luta com vocês há um tempão. Com vocês todos não, alguns eu já cheguei lá. Mas alguns de vocês que fizeram a prova, que vão fazer outra prova, que estão fazendo várias provas, estão fazendo 6.232 provas, sei lá quantas provas vocês estão fazendo. E aí, eu que fui lá fazer a tal da prova, do tal do Rio Grande do Sul, fico pensando, meu Deus, eu tô estafada de sair correndo, ir lá fazendo, pegar voo, do hotel, pegar mala sobre mala, descer mala, pegar livro sobre livro, pegar vademecum, tira vademecum e volto pra casa que eu não quero nem falar com ninguém. Nem falar eu quero, mas tem compromisso Domcast, tô no compromisso Domcast. Por quê, gente? Porque é uma estafa, né? Eu cada vez eu entendo menos a galera fazendo 6.000 provas. Deve ter alguma diversão que eu não achei ainda. Vocês me contem aí. Qual é a diversão? Se não for a tua prova, lógico, claro, né? Tua prova maravilhosa, linda. Aquela que é assim a tua vida de coisa, né? Essa daí que eu vou fazer tá maravilhosa. Ok, se não for isso, gente, por que a pessoa fica viajando pra fazer 6.000 provas? Eu fico pensando, eu sei não, acho que eu tô velha, não é possível. Tô podendo mais com isso aí não. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? Vamos falar para quem fez e falar para quem não fez a prova. Bom, segunda fase, prova prática, Rio Grande do Sul. Aquela prova que foi anulada, aquela lá, segunda fase, anular a prova. Todo mundo fez a prova, anular a prova. E eu tinha ido fazer a primeira vez a prova, porque tinha a tal da aposta, contei pra vocês, né? Aposta com grupos DOMs que iam fazer a prova e tal. E, enfim, como anular a prova, eu não sou de fugir da raia, né? Eu canso, mas não fujo. Fui lá refazer a tal da prova. E aí, vou contar pra vocês o que eu tava imaginando. Falei, bom, né? Deram causa à anulação da prova. A banca, a comissão foi tão... Deu aquele monte de rolo, anularam a prova, tudo certo, tudo bem. Melhor fazer isso enquanto está andando do que deixar lá pro final, né? Tá bom. E aí fiquei pensando, nossa, essa comissão deve estar bravíssima. E vai vir com uma daquelas provas infazíveis, sabe? Aqueles negócios que eu falei, ai meu Deus do céu, vou só ver, né? Que comissão brava, banca brava não é a melhor coisa do mundo que você pode ter do teu lado, né? Tá bom. Muito bem, regras feitas, regras postas. E eu estava na sala que eu vi que nem todo mundo era dom, porque a primeira coisa que alguém fez foi levantar para reclamar não sei do que com o fiscal lá. Falei, que... Tá bom, não é dom não, esse pedaço aqui da história, a pessoa reclamando com o fiscal. E aí adorei a moça fiscal que falou assim, minha filha, não adianta me perguntar nada, que aqui eu não sei nada, no máximo sei a hora que começa, a hora que termina. Adorei a fiscal, achei o máximo. Muito bom, vamos lá. Prova prática, né? Então, no Rio Grande do Sul, a previsão teriam, como tá no edital, tá? 2 questões práticas. Eu sempre falei isso, né? Eles não dizem 2 peças, eles dizem 2 questões práticas, tá lá no edital. E 4 questões teóricas. Muito bom. Diferença. Diminuíram, amém igreja, o espaço para a resposta nas questões teóricas, as 4 questões lá, que valem 1 ponto cada uma. E cada questão prática valem 3 pontos, né?
Ótimo. Então, vamos lá. Questão prática de registro de imóveis, mas eu diria para vocês que era uma questão... Tudo bem que você tinha que escrever o registro, mas era uma questão mais de escritura do que de registro, porque a questão ficou um tempão falando da escritura, como foi feita a escritura, quem que fez a escritura, quem que comprou, quem que vendeu, para que você praticasse o ato, então, no registro de imóveis. Eu, de cara, se eu tivesse lido só a questão, eu talvez achasse que ali tinha alguma, sei lá, uma coisa de notas, assim. É que na capa vem escrito, né? Registro de imóveis. Muito bom. Tá bom. Depois uma questão prática de registro civil e depois as 4 questões teóricas. Eu vou primeiro falar da questão prática de registro de imóveis. Não vou me lembrar de tudo, tá, gente? Porque esse exercício aí de ficar fazendo prova pra ver qual é, isso me cansa a mente, tá? Muito bom. Questão prática de RI. Havia um português casado, regime da comunhão parcial, acho. E ele queria, não me lembro se é comunhão parcial ou universal, não lembro. E ele, então, estava adquirindo a nua propriedade de um imóvel rural. Vão falando aí comigo, sem coração, eu vou parar de falar porque eu tô acabada. Quem tá sem coração sou eu, tá? E ele, então, estava adquirindo a nua propriedade de um imóvel rural. E aí vem aquele blá 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 da prova, né? Ele é português, casado com a portuguesa, e esse imóvel tá parte ideal numa transcrição, parte ideal em outra transcrição, e tinha também um usufruto, claro, ele tá adquirindo a nua propriedade, né? Que não foi desconstituído, tá aí a prova de que para transmitir na propriedade não precisa cancelar o usufruto, não sei quem perguntou isso outro dia. E tinha também uma servidão de passagem em favor de um outro imóvel que também era transcrição. Tô resumindo porque é isso que você tem que pegar na prova. Claro que para pegar isso, você tem que ler a questão com o cuidado devido, né? E Dom já sabe, a gente não sai lendo questão. A gente avalia aquele espaço, primeiro tinha um espação para escrever aquelas questões práticas, espaço muito grande, achei. E depois você começa, então, a avaliar o texto da questão prática. O imóvel tinha 70 hectares, então olha só, você já vai pegando o esquema, a ideia geral, quando você vai lendo, você já sabe qual é a deixa que tem ali, né? Você começa ali e já sabe qual é a deixa. A primeira deixa a criatura é portuguesa. Bom, a segunda é imóvel rural. Tava lá, português, imóvel rural, 70 hectares. 3 deixas aqui, ó. Português, vai entrar na cota de estrangeiro da aquisição de imóvel rural? Imóvel rural, vou ter que observar aquelas regras da 5709? Depois, 70 hectares. Imóvel rural, 70 hectares. Por que estão falando 70 hectares de imóvel rural? Primeiro porque, para qualificar o imóvel, você precisa de tamanho, de área, né? Mas também porque de cara a pedida era georreferenciamento, né? Tem georreferenciamento em 70? Será que pode, não pode com 70? E aí a questão dizia, não georreferenciado. Tá bom. E isso seguia lá com mais uns detalhes e tal. Já a questão informava que era transcrição, 15% numa transcrição, 85% em outra transcrição. Isso podia ser pro despreparado, né? Falar, ai, mas é percentual, era ideal, o que tem que fazer? Ele já dizia, olha, esses imóveis pertenciam a uma circunscrição tal. Os nomes muito engraçadinhos. Chimarrão do Sul, tá? E agora pertencem a Vinhos do Sul, né? Elevou a categoria do negócio. E aí ele dizia, e lá era transcrição, e tem o usufruto e tem a superfície. E aí, blá blá blá, tem lavoura, escritura na data tal, toda a data você presta atenção, né? Pra saber se não tem uma pegadinha de data ali, se não tem um desrespeito à continuidade. Mas a prova VUNESP bacana, ela não quer te atormentar a vida. O que tava lá? Olha, tudo que não foi citado está conforme. Inclusive a especialidade, inclusive a continuidade. Não é bacana? Ela podia não dizer, você ia ficar gastando neurônio lá pra saber, meu Deus, será que essa especialidade, porque não tem aqui o número do CCIR, não tem aqui o negócio, ia ficar queimando pestana lá, né? Não, sei lá, o que não tá aqui
está correto. Entendeu? Adoro prova quando faz isso. Te elimina, assim, uma meia hora de pensamento, né? Muito bom. Então você está fazendo uma prova prática, já sabe que já estudou os pontos críticos de RI, de notas e tal. No ponto crítico, alguém te diz imóvel rural, português e hectare, de cara você já começa a pensar. Você vai lá, se está com dúvida, vai lá na 5709, vai no decreto e vê. Mas português precisa. Oh, meu Deus, mas a prova para facilitar a tua vida já dizia assim, meus amores, ele está abrangido pelo Estatuto da Igualdade. Sabe o Estatuto da Igualdade? Aquele do 12 da Constituição? Diz isso lá, tá? Já tá. Olha, não esquenta e não complica a tua vida. Porque a prova nem citou nada, RNE, se o documento era esse, se o documento era aquele, se estava no Ministério da Justiça, nada disso. A prova te disse, o que não está aí está certinho. Não queima teu neurônio com isso, você já tem muita coisa para fazer, entendeu? Então você já começa a ser Jedi assim, vendo o que é que a banca quer de você. A banca quer saber se você sabe qualificar um título que é de estrangeiro, que não é de estrangeiro. A banca quer saber se você sabe qualificar georreferenciamento ou não. A banca quer saber se você sabe com relação tinha um detalhe super importante, tá? Que a banca te dizia. Esse imóvel está sendo adquirido como propriedade exclusiva na escritura pública. Esquece não. Do português. Não vai se comunicar com a portuguesa. E ele explicava. Não vai se comunicar com a portuguesa porque ele está sendo adquirido com valores pertencentes ao português que foram recebidos por ele por sucessão. O regime era da comunhão parcial mesmo, agora eu me lembrei por causa da sucessão. Foram recebidos por ele por sucessão. Tudo bem? Tá bom assim pra vocês? Ótimo. Então, ali você já sabe. Você precisava da autorização judicial de subrrogação. Sabe que não pode subrrogar administrativamente valor de imóvel. Então, como a banca dizia, os críticos vão dizer assim, mas não dizia lá que tinha subrrogação. Oi! A banca dizia, está tudo certo. Se eu não disser que está faltando é porque está certo. Então, você ouviu a banca e já supôs. Claro, tem aí a autorização judicial para subrrogar, já está lá até na escritura. Você está fazendo um registro, esse troço está até na escritura. A tua preocupação é outra aqui, é outra. É como é que você vai fazer o registro com os dados corretos, trazendo as inscrições lá de trás, as transcrições, perdão, abrindo uma matrícula, porque vocês sabem que quando o imóvel muda de circunscrição, você abre matrícula no primeiro ato de registro. Muito bom. E eu me lembro da live de ontem, madrugada, que eu estava fazendo, e dizendo assim, olha, eu gosto de uma compra e venda, porque eu achei que fosse um ato de notas, né? Eu gosto de uma compra e venda, mas não uma compra e vendinha normal, assim, normalzinha, não. Eu gosto de uma compra e venda que tenha cláusula, né? Que tenha uma daquelas cláusulas restritivas, ou que tenha a resolutiva, ou que tenha enfim, uma dessas cláusulas. Me lembro de ter dito isso ontem. E a compra e venda tinha. A compra e venda, que você tinha que registrar, não fazer escritura, mas a compra e venda tinha uma cláusula resolutiva. Por quê? Porque a prova te dizia que ela foi paga com 2 notas promissórias. Então, ele pagou 700 mil, 2 notas promissórias de 350 mil cada. E ela já dava condição resolutiva, gente. A prova dava condiçãozinha pra você dizer assim, se as notas não forem pagas, o negócio tá desfeito. Olha que belezinha. Deu a faca, o queijo e quase o rato pra você junto, ali, tá? Nessa história do registro de imóveis. Muito bom. Então, você sabia que tinha uma subrrogação dos valores, o bem era particular, continuaria sendo particular, para isso eu preciso de autorização judicial. Você sabia que tinha uma cláusula resolutiva, e eu falei ontem, no corpo do registro. Se você tiver que fazer cláusula resolutiva, põe no corpo. Até as normativas também falam isso, né? E depois disso, foi apresentado ao registro, faça o que tiver que fazer. Toda essa ladainha pode dizer assim, meu filho, faça o que tiver que fazer. Tá tudo dado pra você, a faca, o queijo e o rato. Faz o que você tem que fazer. O que você faz? Hein? Primeiro, bota aquilo no protocolo, né, meu filho? Primeira coisa, tá? Registro de imóveis, protocolo. Livro 1, oficial de registro de imóveis de Vinhos do Sul, adorei o nome, Vinhos do Sul.
Faz protocolo, coloca lá, apresentante, fulano de tal. Ah, quem que é apresentante? Ele não falou quem que é apresentante. Meu filho, tá na norma, amor, hein? Tá na lei 6.015 também. Apresentante é aquele que tem interesse jurídico no negócio. Sendo na compra e venda, plau, não sei o que, tal, não sei o que, tal. Tá lá na 6.015, não complica a vida, que a prova diz pra você. Se faltar alguma coisa é porque tá certo. Adoro prova que faz isso, gente. Ai, como eu adoro. Ela me elimina um tempão de pensamento. Tá? Muito bom. O que você faz? O que você faz? Bonitinho, protocolo. Você já diz que apresentou, diz qual é o título, tal, deixa aquele campinho lá de anotações que você, pra dizer o que você vai fazer depois. Não esquece de voltar lá pra botar o que você fez, tá? Depois, abre matrícula, circunscrição nova, amores, né? Tudo bonito, ali abre a matrículazinha. Bota lá. Vinhos do Sul, livro 2, registro geral, matrícula número, data da abertura de matrícula, frente, caput de matrícula, né, Dom? Só aprenderam a fazer caput de matrícula como ninguém, né? Aqui você poderia, se você não tá prático ainda, ter uma dúvida. De dizer assim, meu Deus, como é que eu vou descrever esse imóvel, senhor? Como que eu vou fazer esse imóvel? Tá, isso aqui. Ele te deu toda a descrição? Ele deu? Deu não. O que ele falou pra você? Se não tiver tudo aqui é porque tá tudo certo? Não falou isso aí pra você? É assim que você descreve imóvel, amor. Elimina, não gasta neurônio. Então você vem lá, imóvel rural. Ah, tinha outro detalhe. O imóvel rural tinha uma construção, lá, um barracão, né? Que ele informava lá no finalzinho, assim, no finalzinho. Ele informava, esse barracão que consta no imóvel vai ser... Ô, criança! Esse barraco fez a prova também? Ó, acho que fez a prova também, porque você tá nervosa. Esse barracão que consta no imóvel vai ser demolido pelo vendedor. Então, você já sabia que o imóvel tinha um barracão, né? Tá lá. Vai ser demolido. Então, teu imóvel é um imóvel rural, de 70 hectares, que era a informação que você tinha. E aí você cita, confrontando com, localizado em, o nome, quando for rural, o imóvel tem que ter denominação, né? Ele não era já referenciado, então você não tinha que se preocupar com isso. E muito lindo e bonito. Vai, segue o texto. O negócio lá. No caput, imóvel proprietário. Será que você ia ter dúvida aqui? Tô abrindo matrícula para registrar uma compra e venda. Quem que é o proprietário desse troço? Tu não ia botar o comprador, né? Eu vou até pular essa bobagem, tá? Então você traz a matrícula abre a matrícula em nome lá do proprietário que constava na transcrição, tudo bem? Nem lembro o nome do homem, mas é uma coisa Souza lá. Solteiro, que é pra não te complicar a vida. O vendedor é solteiro. Ei, show! Parou agora, tá? Tá louca, menina. Acho que tá ouvindo prova, tá ficando maluca. Você abre o nome do vendedor, que era solteiro, e pra poder fazer o registro da compra e venda, né? Muito bom. Aí você tinha registros anteriores. No caput da matrícula tem imóvel, proprietário, registro anterior e cadastro. Já sabe isso aí, né? Então você tinha imóvel, ok. Proprietário, ok. Vocês estão bem? Vocês estão vivos? Tá todo mundo aí? Ótimo. Registro anterior, você tinha que trazer a informação naquele campo das transcrições. Ele te deu tudo bonito, gente, tudo lindo. As transcriçãozinhas, tudo com os númerozinhos bonitinho, tá? Você podia até desenhar as transcriçãozinhas lá. Traz as transcrições como registro anterior. Ok. Muito bom. Há quem traga as inscrições também, há quem também cite as inscrições nesse campo de registro anterior. Há estado que se incomoda, que não está na norma. Também o que a bunda não falta, né? Tudo bom. Regra básica, regra normativa isso, tá? E regra também de doutrina. Quando você abre uma matrícula e os registros anteriores, e mesmo que seja matrícula, tá? Anterior, e tem alguma restrição, algum ônus, algum direito a ser respeitado, você traz todos eles ao mesmo tempo por averbação. Então a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é trazer um AV. AV1, o que vinha no AV1? O usufruto, que se manteve, tá lá, continua lá, o doninho do usufruto continua o dono do usufruto. E a certidão de passagem em favor do imóvel que ele também dava transcrição. Então você traz uma averbação para dar essa informação, tudo que tivesse, se tivesse penhora, se tivesse o que fosse, tá? Indisponibilidade, você traria uma averbação, salvo se a norma do teu estado manda fazer uma averbação por ato, que eu não conheço uma que mande, traz uma averbação e traz toda a informação
por uma averbação. Aquilo fica, então, publicizado na nova matrícula. E faz o registro da venda e compra. E aí você segue aquelas regrinhas de norma, você leu norma, né? Você, para fazer o registro, coloca a data do registro, a data do protocolo, que você fez lá em cima, o protocolo, né? Se não for na mesma data. E descreve o teu ato de registro. E aí, vamos lá? O que você está registrando? Ai, Dom, vocês nem vão perguntar, que eu tenho certeza que vocês já treinaram isso de cabo a rabo. Vamos lá. O que você está registrando? Uma venda e compra. Mas lembra, quando você começa um registro, você sempre começa pelo título. Qual é o título? A gente falou disso numa outra live. Aí no YouTube também. São 5, basicamente, os títulos que podem ser apresentados, né? Particulares, notariais, estrangeiros, judiciais e administrativos. Naquele caso, tínhamos um título notarial. Uma escritura pública tranquilamente lavrada, linda e bonita, tenho certeza que estava maravilhosa, da venda e compra da nua propriedade daquele imóvel, sendo o comprador o seu fulano de tal português, casado com a portuguesa. Porque lembra, a portuguesa não era compradora, o imóvel era particular, tinha a autorização judicial da subrogação. Não estava escrito na prova, mas a prova falou que o que não tivesse estava certo. Esquece isso aí, tá? Antes que alguém diga, não estava sim, falou que estava tudo certo. Então você citava ali, subrogado, imóvel de aquisição particular, subrogado nos termos legais. Muito bom. E aí vinha 70 hectares, vinha as origens, né, desse imóvel adquirido de fulano de tal, qualificava as partes. Tá bonita a sua vida. Assina, meu filho. Assina. Assinatura do oficial. Vai lá e lindeza e bonito. Recolhido o tributo, né? Claro, bonito, né? Por quê? Porque a prova falou que tava tudo certo. Recolhido o tributo e assinatura do oficial. E depois você volta lá a cláusula resolutiva que vai no corpo, né? Consta do título a cláusula resolutiva em razão do pagamento ter sido da seguinte forma e que não cumprido retira os efeitos dessa compra e venda, tá? Muito bom. Muito bem, muito bonito. Você vai lá no protocolo. Ai, essa minha filha tá enlouquecendo, saudade de mãe. Você vai lá no protocolo e coloca os atos que você praticou, né? Então, o que você praticou? Um registro, uma averbação primeiro das originárias e um registro. E a prova pedia também para que você citasse quais seriam os atos posteriores do registrador após decidir se registra, se não registra, se registra, se devolve, e quais seriam os atos posteriores. Bom, já sabe, né? Você tem um registro originário lá da circunscrição anterior. Então, imediatamente, como não está no teu ofício, você vai pedir a certidão para que sejam feitas as averbações nos originários da abertura dessa matrícula. Gente, é coisa de fazer. Se desse canetinha para vocês iam fazer aquele link, assim, essa coisa está linkada com aquela, essa coisa está linkada com aquela. Registro público é isso. Registro público é link de segurança. Mesmo que você tenha esquecido um dado ou outro. Puxa, esqueci de colocar a cláusula resolutiva. Nossa, esqueci de falar que subrogou. Entenda o conceito geral antes de reclamar, tá? Entenda o conceito geral. Se você entender o conceito geral, puxa, você está pensando na prática. Se você não é da prática, lógico, tô falando isso para quem não está habituado a isso. Entendeu o conceito geral? Entendeu que eu não preciso de autorização? Entendeu que ele tem o estatuto da igualdade? Entendeu que a prova falou, está tudo ok o que eu não disser que está aqui? Não queima seu neurônio, e foi isso. A prova, o ato de registro foi isso. Você dizia o que é que você fazia depois. Claro, arquivou documento, emitiu recibo das custas, assinou, enfim, né? Aquilo era uma pegadinha para o caso de você ter decidido que ele era estrangeiro. Porque aí os atos posteriores, para quem decidisse essa coisa, você ia registrar no livro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro, informar o INCRA, informar a corregedoria. Pegadinha, né? Nem dava tempo de fazer essa coisa toda. Muito bom. Primeira questão prática. Lembra que o edital diz questão prática. Vocês vão ver porque eu estou insistindo nisso. Muito bom. Segunda questão prática. Registro civil de pessoas naturais. Registro civil de pessoas naturais. O tema de fundo
muito óbvio, a gente falou muito aqui disso, né? A gente falou bastante que era muito possível. Não falei na live de ontem porque eu não achei que fosse registro civil, achei mesmo que tivesse um ato notarial. Mas a gente falou durante as outras lives dessa história da alteração de sexo e nome. Isso tinha que cair uma hora, né? Aliás, eu achei até que se caísse, ia cair para você fazer a alteração de sexo e nome. Mas não, já veio pronto. Bonito e lindo. Ó, vou falar, o mocinho, Carlos, que antes era Larissa, se eu não tô enganado, coisa assim, Larissa foi lá, fez tudo bonitinho. A primeira coisa que você tinha que olhar, porque ele deu um monte de data, se Larissa tinha 18 anos, tá? Larissa tinha 18 anos, viu que a pegadinha da prova anterior que foi anulada te ajudava pra essa, que você não ia nunca vai passar sem data na sua vida, né? Larissa tinha 18, tava tudo certo na vida de Larissa. Foi lá, fez o requerimento, apresentou os documentinhos, pronto, saiu de lá Carlos. Uma belezinha, Carlos saiu. Tá tudo bonito na vida dele. Carlos decidiu casar. Carlos decidiu casar com Pamela. Não, Paulina. Acho que era Paulina. Carlos decidiu casar com Paulina. Muito bom. O que Carlos faz? Olha como eles eram corretinhos, o tal do Carlos. Ele foi lá e fez habilitação com testemunha, tudo bonito. Para quê? Para casar no religioso. Ah, gente, hein? Qual é o mistério do mundo? Aqui, só fala aqui pra mim, qual é o mistério? A pessoa habilita, pega a certidão de habilitação pra casar no religioso. Tudo bem, tá bom. Foi lá, fez tudo bonitinho, o ministro religioso fez o casamento, certificou que fez, na data tal, tudo bonito. Problema de Carlos começou quando? Pós-casamento religioso, né? O primeiro problema por uma questão real. Eu vou falar uma coisa pra vocês, a prova foi muito real, porque você pega alguém, nos contratos, nos órgãos públicos, os registradores informam vários órgãos públicos, né? A Justiça Eleitoral, manda ofício para um monte de lugar. Mas e os contratos privados? O problema do Carlos foi um contrato privado, um contrato de seguro. Porque ele se casou, precisava incluir, então, a esposa no contrato de seguro dele lá. A seguradora não é obrigada a adivinhar, não sabe nem o que está acontecendo. Tá lá escrito Pamela. Aí recebe um pedido para que Pamela, CPF não muda, lembra, né? Para que Pamela, então, cadastre a esposa Paulinha. Tudo bem, só que Pamela aparece como Carlos. Natural que aquele contrato privado, para checar se não é fraude, a questão começava até assim, suspeitando de fraude. Vocês não acham que vai acontecer com um monte de gente? Vocês não acham que todos as pessoas, os transgêneros, têm todos esses montes de problemas? Vão ter mais problemas ainda, enquanto essa estrutura toda está se formando, a gente está formando esses laços, né? Muito bom. E aí, o que faz uma seguradora? O que ela sabe fazer? Pedir informação. Ela não sabe de todas essas coisas que o registrador sabe. Então ela vai lá e pede informação. Fala, tem aqui um registro de nascimento da Pamela. E inclusive diz, livro, folha, tudo bonitinho. Eu queria uma certidão de inteiro teor, porque eu tô recebendo um pedido aqui de Carlos. Deve estar errado. Dá um inteiro teor. Aí. Tá bom. Você já sabe, né? Quando você viu isso, você já sabe o que a prova quer. Claro, o que a prova tá... Esquece o que tá escrito, gente. Pensa no que a prova quer de você, hein? Que você seja um registrador civil. Que você saiba, né? Que inteiro teor de alguém que mudou de nome você não pode dar. Zero de dúvida ali. Ali, zero. Esquece esse pedaço da dúvida. Então, vamos lá. De cara, você leu aquilo e falou, inteiro teor, mas mudou de nome, não posso dar. Nem gasta teu neurônio com isso. Vai gastar só para explicar porque que não pode dar. Depois, ele queria também a certidão de casamento, porque já que Carlos aparecia pedindo para incluir Paulina, então dá essa certidão de casamento, porque se casou, né? Deixa eu ver aqui se casou mesmo. Problema de Carlos, aí é desconhecimento da parte. O que a prova quer de você, meus amores? Saber se você é um grande ensinador social, se você atende o público da maneira correta, se você dá informações corretas. O Carlos, meu filho, ele no máximo é um transgênero lá que fazia a vida dele, o trabalho dele, as coisas dele. Ele não é obrigado a saber, ou ele não sabia, ou ninguém informou pra ele, que depois que ele casasse no religioso, aquilo não valia civilmente. Ele achou que valia. Até vale, mas seria uma união estável, né? Porque civilmente ele não tem casamento. Ninguém falou pra ele vir registrar. Ele não registrou, achou que tava casado, achou que tava lindo a vida. Chegou lá na sua frente. E aí não tem certidão de casamento, claro, porque ele não casou civilmente, né?
No dia seguinte chega Carlos. E você tinha que contar esses prazos aí para saber se dava tempo de resolver o problema de Carlos, porque ele tinha um prazo para apresentar o casamento, para botar a esposa lá no seguro, né? Então você tinha que ver se você ajudava Carlos no prazo correto. No dia seguinte da seguradora chega Carlos. Olha o que tá acontecendo, que eu não tô entendendo nada, que estão dizendo que eu não sou casado, que E aí vem a prova, pedindo pra você atuar. Como o quê? Como quem atua todo dia. Todo dia no registro civil. Igual. Aquilo lá é balcão de registro civil, aquela historinha que vem depois ali. Um não sabe que não pode isso, o outro não sabe que não é aquilo. História de balcão, gente. E não importa a especialidade, porque história de balcão todo mundo tem, né? Muito bom. Então, o Carlos estava com esse problema, te contou esse problema. E aí? Aí você tinha que explicar para a prova. Você pode atender o pedido da seguradora? E aí o registrador tinha pedido um prazo, porque ele não tinha achado a certidão de casamento, né? Então ele falou, olha, então, com esses documentos aqui eu vou checar o prazo de 5 dias. O que você faz quando você não pratica um ato na hora, no registro? Protocolo. Dá lá o pedido protocolo para a pessoa, para que ela possa, então, aguardar o prazo correto. Protocoliza o pedido, o requerimento. Tá bom. Veio o Carlos, você explicou isso para ele, falou, meu filho, você não casou civilmente. Que você tem que fazer um monte de outras coisas para você casar. Mas vamos pular o Carlos um pouquinho. Para a seguradora, que voltou lá nos 5 dias que você pediu para dar a certidão. O que você vai fazer? A prova perguntava, o que você vai fazer para a seguradora? Simples e fácil, né? Simples e fácil. Primeiro, não vai dar a certidão de nascimento, porque você não pode dar inteiro teor. E se você dá uma certidão de nascimento pura, você não está atendendo o requerimento da parte. Então, o que você vai fazer? Não dá? Explicando, nota explicativa, dizendo ali, não é possível fornecer a certidão de nascimento inteiro teor, cuja legitimidade de requerimento é só da parte. E sem explicar mais nada, hein? Porque você não pode publicizar de jeito nenhum, nem na explicação você pode. Você só pode dizer não. Se ele quiser discutir, ele que vai lá discutir com o juiz. Pega isso aí, suscita dúvida lá no juiz. Vai lá brigar, faz alguma coisa, ou pede a suscitação de dúvida para você fazer. E a certidão de casamento? Não vou te dar, viu, querido? Porque não dá pra dar, porque não tem casamento. Não tem casamento civil aqui. Você não tá sabendo de nada ainda, ou a pessoa não tá sabendo de nada ainda sobre o casamento, porque a prova tá nesse momento da prova ainda. Então, não tem certidão de casamento, porque ele não fez um casamento civil. Simplesmente é isso. Pronto, acabou. Aí vem pra segunda parte da história. A segunda parte o Carlos tá lá. E aqui é que, eventualmente, e é muito natural que aconteça, as dúvidas aconteceram. Sabe por que aconteceram? Porque não tem solução única. O dia que o balcão tiver solução única, o mundo acaba, né? A tua solução vai ser a depender do que a parte te requeira. Você não tem solução única no caso da prova, porque não havia um requerimento específico. O que havia era um usuário querendo resolver um problema. Isso que havia. E para resolver o problema do usuário, eu poderia resolver de algumas maneiras. E é bacana isso. Essa é a parte bacana. A parte da qualificação, quando não tem uma possibilidade única, você poder solucionar o problema do usuário de algumas maneiras, tá? Então, primeira maneira, porque aí foi o Carlos lá querendo resolver o problema dele para botar a esposa lá no seguro. Bom, o seguro tinha 2 problemas. O primeiro, ele não era Carlos pro seguro, ele ainda era Pamela. Então, o que o Carlos podia fazer? Primeira coisa, que você ia instruir o Carlos. Isso que a prova dizia. Quais seriam as informações que você ia dar pro Carlos? Carlos, amor, você pode pedir você a certidão de inteiro teor, se você quiser, do seu nascimento, tá? E levar para a seguradora junto com essa sua informação do casamento civil, do casamento, religioso, ou, inclusive, informando que você ainda não fez o registro, mas que você vai fazer. Você está instruindo a pessoa. E você está escrevendo isso na prova, justificando. Soluções possíveis para... informações dadas ao usuário para a possível solução do seu problema. Então, primeira, Carlos, tira uma certidão de inteiro teor, se você quiser. Se você não sabe se o Carlos queria entregar uma certidão de inteiro teor do registro de alteração de sexo e nome dele para a seguradora de inteiro teor,
Não sei se ele queria dar. Eu sei que eu disse pra ele, se você quiser, você pede e leva isso pra seguradora. Primeiro problema resolvido. Segundo problema, Carlos, amor, lindo, oi, você casou, né? Lá no religioso, você traz aqui esta certidão expedida lá pelo ministro Casadouro, tudo bonitinho, assinar, testemunho, tudo bonito, já tava tudo bonito, a prova dizia isso, que tava tudo bonito. E requer o registro do casamento civil, né? Então, você casou no religioso, você quer dar efeitos civis, eu vou fazer um registro, um assento de casamento religioso com efeitos civis, livro B auxiliar. E você descrevia isso. O Carlos poderia optar por isso. Qual era a sacada aqui? A sacada é que essa deveria ser a opção do Carlos, eu suponho, né? Por quê? Primeiro, porque ela é mais rápida. Ela é aqui mais rápida. Eu sei que tem uma discussão atrás disso, mas depois eu falo. Porque, requerido o registro, o Carlos, ele estava casado para todos os termos legais no religioso, não no civil. E o Carlos requerendo isso, o registrador teria que fazer o assento em 24 horas. Problema de Carlos resolvido, 24 horas, muito mais prático para ele se ele não quisesse apresentar a certidão de inteiro teor do nascimento dele, porque ali, né, tinha averbações, mudança de sexo, uma série de coisas. Não sei se seria a opção dele, não seria a minha, mas não sei se seria dele. Qual é a questão aqui que se coloca? E aqui há uma questão doutrinária, tá? Diria até que até um pouco tranquila, mas como eu sei que vai ter gente que concorda, gente que discorda, e é assim sempre o direito, né? O Carlos tinha habilitado para casar no religioso, cumpriu as datas, tudo certinho, bonito, expediu a certidão de proclamas e foi casar e casou no prazo legal. Para, menina. E casou no prazo legal. Tudo ótimo. Lá no religioso. Só que quando ele trouxe essa certidão do religioso, quando ele trouxesse, ele não trouxe, tá? Ele só estava querendo saber como era a solução. Quando ele trouxesse, já teria passado o prazo o prazo legal, para que ele fizesse, então, o pedido do registro do casamento civil, do casamento religioso com efeitos civis. Aqui estaria a pequena discussão, que é o seguinte: há doutrinadores dizendo, precisaria habilitar de novo. É a minoria até, eu diria para vocês, tá? Dê uma olhadinha aí. Há doutrinadores dizendo, já habilitou, eles podiam casar já naquela fase. E não é porque o casamento não foi civil que a habilitação não teve a sua função, permitir o casamento. Aliás, como diz o Dr. Vitor Kimpel, o casamento no Brasil é religioso. Esse é o casamento no Brasil. É que a legislação determina que os efeitos dele precisam do registro civil. Então, boa parte da doutrina diz, não, só traz essa certidão aqui e vamos registrar esse casamento, lógico, na hora. Não teria que habilitar, até porque se tivesse que habilitar, eu calculo, né? Você nem ia poder habilitar na prova, vai fazer isso como? Em que momento da prova você vai fazer isso? Em que 12 horas você vai ter para fazer o processo inteiro, né? E esse poderia ser a tua dúvida ali, mas o que eu quero dizer é, e não estou com a verdade, hein? Estou só com o pensamento lógico, assim, a lógica dos registros, tá? Só isso, e a prova é que tá, a banca é que tá com a verdade, é ela que tá com a verdade. A gente, no máximo, tá com as impressões, né? Era razoável que você explicasse tudo isso, me parece bem razoável. Se a posição fosse a primeira, o que é que você faria? Se a posição fosse a segunda, o que é que você faria? Muito descrito. Quero dizer uma coisa? Dá muito mais trabalho do que fazer um ato, tá? Muito mais trabalho. Leva muito mais tempo você explicar tudo isso no item A, B, C, D, E, Z. Muito bem. Por que eu tô dizendo isso? Porque há a possibilidade até de não ter uma peça prática, essa coisa da peça, tem gente apegada à peça. O edital não diz peça, o edital diz questão prática, tá? E é uma questão praticíssima, eu já defendi isso lá na primeira prova, super praticíssima, você dá uma aula pro teu usuário ali no teu balcão escrevendo. Porque qualquer coisa que você vai dizer para ele, você vai dizer por escrito, concorda? Então você vai fazer uma nota explicativa, não devolutiva, explicativa para o Carlos,
de tudo que ele pode fazer para resolver o problema dele no prazo que ele precisa. Agora, daí a você imaginar que você tem que fazer a expedição da certidão para ele, poderia fazer. Por isso que eu acho que há soluções, várias soluções possíveis. Tem que fazer a certidão para ele. Ou você teria que fazer já ali o assento do casamento religioso para efeitos civis, no livro B. Não sei, acho tudo bem se você fizer. Ele teria optado, você supôs que ele teria optado por uma dessas. O problema é que aí, neste caso, pera só um pouquinho que eu vou acender uma luzinha para nós aqui. Neste caso, eu aqui sim acho que não seria o caso. Por quê? Porque a prova aqui não falou resolva o problema de Carlos do jeito que você quiser. Falou, Carlos precisa resolver o problema dele no prazo tal. Quais as informações que você dá pro Carlos resolver o problema dele? Né? Então, é aqui que eu vejo a possibilidade de você não ter precisado nem fazer a peça diretamente pronta inteira, né? E poderia ter tranquilamente feito, penso eu, dá para defender, olha, com tranquilidade até diria, tá? Essa nota explicativa para o Carlos, com esse monte de informação que ele poderia, e deixar a critério dele, informando inclusive que havia o prazo para a emissão da certidão dele. Se você fosse emitir em 5 dias a certidão de inteiro teu, eu poderia emitir ali na hora, claro, né? Mas se fosse emitir em até 5 dias, você resolvia o problema dele, porque dava tempo. Se você fosse registrar, se ele trouxesse no dia seguinte, por exemplo, porque também não sei se ele tá lá com a certidão do casamento ali na hora. Se ele trouxesse no dia seguinte, você registrava em 24 horas, também daria tempo, sem nenhum problema. E você resolveria o problema do Carlos. O que eu quero que vocês pensem é, não bitola, gente, não bitola. Primeiro não pira, depois não bitola, né? Eu já falo isso pra vocês aqui, nos dons sempre, né? A prova que é um bom técnico prático, sabe? Que é um bom pensador. Se você pensar perfeitamente do modo A ou do modo B, quando não está fechada a questão, por exemplo, de registro de imóveis era registro ou não registra. Registro devolve. No caso da questão de registro civil, não era registro devolve, nada disso. Era o homem tem um problema, gente. Resolve o problema do homem. E aí? Mas para resolver o problema do homem, no caso do problema desse homem aí, eu preciso de requerimento específico. O que ele queria entre as opções que ele tinha? Então, se você explicou muitíssimo bem ali, tá, o negócio, você nem precisaria fazer a peça. E se optasse por fazer? Ok, você optou pela opção dele, né? Você optou por ele. Vou registrar aqui o casamento que vai resolver o problema dele e tudo bem. Ou vou expedir a certidão vai resolver o problema e tudo bem. Até aqui vocês estão comigo? Oi? Hã? Hein? Tudo bem? Concorda? Discorda? Não corda? Nem sei do que você tá falando? Ah, não. Gente muito quieta. Hein? Ai, Maria, tô morta, acabada, cansada. Fui nesse Rio Grande do Sul só pra fazer essa da prova, falar com vocês. Vocês não falam comigo? Nem vou falar mais, tá? Pronto, acabou. Isso que eu quero falar. 4 questões teóricas. A primeira, basiquinha. Eireli. Aporte de capital com imóvel numa Eireli e o dono da Eireli era casado, comunhão parcial, e o imóvel era particular, lá o imóvel, e ele nesse imóvel particular queria então aportar esse capital, e a prova pedia quais eram as consequências, ou não sei se a palavra era consequência, enfim, registrais, comerciais, deveria ser empresariais, né? Registrais, comerciais e tributárias, tá? Então, aproveitando bastante, claro, aproveita aí, lindona, aproveita que essa coisa é dom, pensa, abre mente, pensa nas possibilidades todas, porque faz sobrevoo de prova, né? Não fica desesperado com a questão. Muito bom. Então, ele queria então fazer esse aporte de capital numa Eireli com um imóvel. Não me parece que haja nenhum problema com essa questão, né? Até porque ele dizia qual era o objeto social, ele era um comerciante de combustíveis, acho. Então não havia dúvida que era uma sociedade empresária, uma pessoa jurídica empresária e que ia para a JuSesp. Então, basicamente, você tinha que fazer um checklist ali dizendo onde registra,
Primeiro, o que é Eireli, né? Onde registra, sobre o capital, você precisa no mínimo 100 salários mínimos e tudo bem, se for com imóvel, zero problema. E que depois de feito o título, aqui o título podia ser particular ou público, lembra por quê? Porque se ela fosse uma pessoa jurídica registrada no RCPJ, não poderia precisar de escritura pública, porque não tem exceção da 8934, da 8934, a lei das juntas comerciais lá. Podia ser contrato particular ou instrumento público para fazer essa integralização de capital. Esse instrumento ia para a junta. Na junta, depois de passado pela junta, arquivado na junta, vem aquela chancela e esse instrumento vai para o registro de imóveis para se fazer então a transmissão da propriedade. Então, nos registros isso, comercialmente o registro na junta e o contrato na junta. Outra parte, me esqueci. O outro item disso aqui, mas enfim, era isso, não era nada de assim, que fosse um absurdo. Mas você pode ter errado um detalhezinho? Pode! Eu não tô falando que você acertou, eu não tô falando que eu acertei, eu não tô falando que ninguém acertou. O que eu tô dizendo é, a lógica estava lá, tá? Vamos pensar na lógica? Sempre lógica. Checklist salva a vida, eu falei pra você. Checklist salva a vida. Quando você começa a ler aquele troço, você já saca. Você vai... O que essa prova quer de mim? Ela quer saber se aquela pessoa jurídica podia ser integralizada com o imóvel, primeira coisa. Ela quer saber que tipo de título, segunda coisa. Ela quer saber se a mulher, aquela casada, precisava anuir. Ou era integralizadora também, porque tem muita decisão em que a mulher é também integralizadora, porque também é propriedade dela. Nesse caso, a propriedade era particular. Então, você ia citar o 1647 para falar, sim, ela vai anuir, tanto se for escritura quanto se for contrato, vai anuir nesse instrumento. Por quê? Por causa do 1647. Não é dela, mas ela anui com a integralização, para ficar claro. E também tinha aí uma semi-pegadinha, uma bobagenzinha, que eu não acho nem que era pegadinha, que é o seguinte, lá no microempresário, no empresário individual, no empresário, lembra, tá no Código Civil, que ele pode dispor do imóvel que ele utiliza para a empresa sem a anuência de cônjuge, né? Era só para dar uma pegadinha nessa. Eireli com empresário individual, nada a ver uma coisa com a outra. Eireli é pessoa jurídica, tá no 44 do Código, e muito que bem. Depois, a outra questão era o casal homoafetivo feminino, que iria fazer uma escritura de união estável e não coabitava, tudo bem, não é requisito, né? E queria alterar o nome, o patronímico, aí você tinha que explicar que tudo bem, podia alterar os dois, inclusive, desde que não suprimisse todos os nomes, os patronímicos de família, né? Então podia alterar do jeito que quisesse, um antes, um depois, um para cima, um para baixo, desde que não suprimisse das duas o patronímico total de família. E elas tinham outra coisa. Regime misto, tá? Aqui também é uma questão doutrinária, porque regime de bens é instituto jurídico aplicado a casamento. E como você não tinha muito tempo, nem muito espaço, graças a Deus, de ficar explicando essa coisa toda, porque não é tese, é prova, né? Você aplicava, obviamente, por analogia, a liberdade patrimonial das relações familiares. Lógico, né? Relação familiar, liberdade patrimonial, e aqui a liberdade patrimonial não é do casamento ou da união estável, está prevista lá no casamento, no 1500, 1600 e uma coisa lá, então, qual é o negócio lá? 23, acho, prevista a liberdade, regime patrimonial, mas evidentemente aqui não dá nem para restringir, né? Porque estamos falando de liberdade, não de restrição. Então, eu devo aplicar o regime misto aqui para a união estável. Havia uma dúvida a respeito do regime que elas queriam, porque elas queriam uma parte se separassem, a outra se ficassem juntas o período inteiro. Como para o casamento é possível... uma discussão aí... talvez haja até uma decisão no Rio Grande do Sul e eu não conheça tratando disso. Achei muito específico, né? Se for uma decisão muito específica, ok, deem uma olhada na decisão. Se não for, não há motivo para não fazer o regime híbrido aqui, né? O regime misto aqui, explicando bem. Mas o mais interessante, o que seria um problema elas queriam que esse regime valesse lá desde o início da União, e aqui tem decisão do STJ. Se não tiver uma decisão local da sua corregedoria que manda muito mais do que STJ, né? Tem decisão do STJ dizendo, constar
que o regime vale lá desde o início da sua união, você pode até constar, filhinho, tudo bem, vai lá e bota. O que você não vai é atingir terceiros com essa coisa desde lá do início, porque é uma questão de publicidade, né? Você não pode pegar ninguém de surpresa. Então, quer botar aí para manter a boa-fé objetiva, né? Porque até você colocar na escritura, você previne até um venire contra factum próprio. Vale desde lá, então depois não vai falar que não vale. Mas aí é inter partes a questão, né? Contratual, porque não vai atingir terceiros. Então a publicidade disso vai ter efeitos a partir dessa escritura pública de união estável. Ninguém pode ser atingido, pego de surpresa antes disso. Depois, a outra questão era de um imóvel rural. Imóvel rural. Uma pessoa jurídica, cujos sócios eram estrangeiros e moravam, inclusive, fora. Portanto, ali você já sabe, né? A prova vem dizendo, você já vai mentalmente. Dom, vocês fazem isso, né? Eu vou contando a história pra vocês já vão separando, né? Isso eu usaria isso, isso eu usaria isso, isso eu usaria. Vocês já fazem isso? É isso que é a prova, gente. Eu não tô dizendo que é fácil ou difícil, eu tô dizendo mentalmente como é que você trabalha uma prova, tá? É desse jeito, vai me contando a história, eu já vou pensando, vou usar isso, vou usar aquilo, vou usar aquilo. Assim que a gente faz prova. Pode ser que você erre, mas e daí? Mas pelo menos você sabe o que você vai usar. Então, equiparada, então, essa empresa com sócios estrangeiros é equiparada à empresa estrangeira, tá? E ela queria usucapi, administrativamente, um imóvel rural e que era e que ela tinha um contrato de arrendamento, tá aqui, a pegada tá aqui, né? O foco, lembra que a gente testa foco? A gente testa isso. Qual é o foco da questão? O foco da questão, neste caso, não era nem a empresa ser equiparada à estrangeira, porque isso é um acessório, estava muito claro, muito óbvio, né? O foco da questão, para saber se você está ligado, é o contrato de arrendamento. Porque você sabe que para usucapi, a posse ad usucapione é uma posse que tem certas características. E uma das características que ela não pode ter é ser precária. E toda posse originária de contrato é posse precária. Tinha um contrato de arrendamento lá por 10 anos. Aí, no que se baseou a bonitona da empresa? Diz assim, eu fiz o contrato lá em 2009, mas eu não pago o contrato. Não pago. Não entende? Não pago o contrato. Há 10 anos, desde 2009. Então, tenho posse há 10 anos. Ai, olha. É de criancinha isso aí, né? Tenho posse há 10 anos, não pago o contrato. Fiz o contrato, não pago o contrato, o dono não reclamou. Posso há 10 anos de usucapione, dei função social porque eu planto aqui, então eu quero o usucapione extrajudicial. É pra rir, essa daí, tá? Então esquece agora quem quer que fosse, podia ser quem fosse. Tem arrendamento rural num contrato? Cadê a interversão da posse? Como é que eu posso pegar uma posse que é precária e transformar? Até tem umas decisões que permitem isso, mas elas são muito específicas, não nesse caso, porque quer dizer que eu vou agir contra a minha própria torpeza? Hein, amores? Conta pra mim. Eu faço um contrato de arrendamento. Muito bem. Aí eu não pago o contrato de arrendamento. Não pago. O coitado do proprietário, coitado, pode ter morrido, nem sei. Não cobra. E aí eu ajo contra a minha própria torpeza e peço ao usucapião do contrato que eu fiz e não paguei? Fala sério. Então aqui, zero de dúvida e claro, com o acréscimo de que era uma empresa estrangeira, precisava de alteração. Se fosse o caso, para adquirir, precisaria de a autorização do INCRA, eram 50 módulos de exploração específica, 50 mês, então precisava de projeto, né? Acima de 20 precisa de projeto, e de todas aquelas regras da 5.709, da lei e do decreto, tá? Então aqui, bobagem. E a última, o que era a última mesmo? Era um negócio que eu não gosto. Um negócio que eu não gosto. Não caiu um penal na prova. Administrativo. Não é que eu não gosto, não. É que a questão era mala. Não dá. Você já deixa por último aquelas questões mala. Você já não quer nem pesquisar a lei, sabe? Nem não sabe como pesquisar a lei. Mas a lei falava de processo administrativo. Ele citava a 9.734, acho, 9.734. É uma lei de processo administrativo federal. Então tinha um ato praticado por um secretário da saúde, que era um ato de autorização. Era assim, ó. Foi uma associação sem fins lucrativos foi autorizada a utilizar
um imóvel do município para interesse particular. Autorização de uso para interesse particular. 2017. Aí, e era um lugar onde funcionava um negócio de saúde, um negócio de vacina e tal. De repente, o secretário de saúde autoriza o uso por essa associação. O prefeito, 2 anos depois, sem dar nenhuma... Isso aí, Claudinha, 9784, 99, isso aí. Sem dar nenhuma... Ele dizia um termo específico que era uma pegadinha também, tá? Era um negocinho, né? Ele falava assim, sem dizer as razões fáticas e jurídicas da sua revogação. Isso que ele dizia, as razões fáticas e jurídicas. Era um negócio assim, tá? O prefeito foi lá e revogou essa autorização. Muito bem. A questão é, podia, não podia? Quais são os efeitos? A lei, né? Só que você não ia mais ler a lei, porque você vai para o ato administrativo direto. Aqui eu tinha uma dúvida muito específica, porque eu não entendi que não citar as razões de fato e de direito é a mesma coisa que não motivar. Não entendi isso. Se ele não motivou essa revogação, sim, ele não poderia. Porque não importa que o ato é precário, a autorização para uso privado é um ato precário. Olha, você está autorizado a usar a rua para fazer a sua festa. Ato precário. Eu caço esse ato, facinho. Interesse público puro, né? Eu não tenho direito adquirido a ato de autorização. Até porque não tinha fins específicos na associação. Se eventualmente tivesse um fim específico, eu teria que respeitar aquele prazo do fim específico. Mas era muito clara a questão, não tinha fim específico na associação. Ela tinha só o direito de uso porque o secretário deu. Mas eu fiquei com essa dúvida aqui, porque eu não me lembrava do detalhe, eu estava tão cansada, não me lembrava do detalhe. Se essas razões de fato direito, enfim, ou se ele citou motivo. Ele não citou motivo, tanto que eu me lembro de ter escrito qualquer coisa de motivo assim, tá? Mas como regra é, se o prefeito poderia cassar esse ato, regra geral, tirando os detalhes da questão, pode, interesse público. A autorização do uso para uso privado é ato precário, e sem a finalidade, então, é precário ainda, né? Que eu me lembro, pode ter algum detalhe que eu não tô me lembrando aqui, mas que eu me lembro era isso. O problema é que você tinha que justificar um monte de coisa, se poderia, se não poderia, quais eram os efeitos, baseada nessa 9784 aí, depois vocês dêem uma olhada na lei. E aí, claro, você citava que apesar de ser uma lei para o processo administrativo federal, ela então deve ser aplicada, pode ser aplicada para o municipal, que era o caso, em razão do interesse que protege, o interesse do administrado. Essa é a função, proteger o direito do administrado. Isso, foi isso a prova. Isso aí que eu tenho para dizer para vocês da prova. Perguntas, dúvidas, é nosso Domcast, tá acabando nosso prazo. Aliás, eu acho que só faltam... Nossa, vai acabar. 3 minutos, quer perguntar, pergunta agora. Pergunta aí agora, meu filho. Você entendeu que a ideia geral da prova foi essa? Eu não tô dizendo que a questão tá certa, tá errada, que é fácil, que é difícil, nada disso. Eu tô dizendo que você tem que ter uma ideia da prova, pegar a prova e saber por onde você tá caminhando. É isso que faz uma boa prova. É isso, saber por onde caminha. Porque aí você, quando tiver várias opções, escolhe a tua melhor. Entenderam, meus amores? Vai acabar o nosso tempo. Eu espero que vocês tenham me ouvido. Eu tô pó da rabiola, esse negócio de ficar indo fazer prova pra ver como é que é. É cansativo, hein? O que tá escrito aí? Uma dúvida sobre a anuência na integralização. Não ouvi bem. Anuência, por quê? Por causa do 1647. Independente do imóvel ser dela ou não. Qualquer dos cônjuges deve ter anuência para dispor de bem imóvel, tá? Vai acabar a nossa live. Cadê? Abraço, beijo, 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 beijo. Vou deixar, Ritinha, vou deixar um pouquinho gravada aí, porque eu tenho que gravar o vídeo inteiro. Vai acabar. Eu desejo que quem fez tenha feito uma prova linda. Eu não tô falando prova certa, eu tô falando prova linda, porque mentalidade de prova boa começa assim, pensando feito Jedi. Se a prova tá fácil ou tá difícil, eu não sei. Eu sei que a prova tava correta. Isso que eu sei. E eu tava lá. Então, não vem com mimimi pra mim não, tá? A prova estava correta. Fácil ou difícil? Aí depende do quanto se estuda, né? Do quanto cada um sabe, não é isso?
Um beijo muito grande pra vocês, nosso Domcast. Eu vou deixar gravado, acho que eu vou até botar no YouTube, até pra conferir depois se eu tô muito errada, muito louca, ou acertei umas coisinhas, né? Vamos ver? Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, me mandem notícias, tá? Dons, já tenho várias mensagens, já sei da maioria de vocês, encontrei um bocado bacana lá na PUC, saudades, já tô com saudades. Beijo, beijo, gente, fiquem com Deus, excelente domingo pra vocês. Tchau, tchau.